Antes, porém, de iniciarmos a palavra livre, fará uso da tribuna, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 111, regimento interno desta Casa, o senhor Irbes Santos, presidente da Federação dos Cultos Afros Brasileiros e Ameríndios, do Estado de Mato Grosso do Sul, que discorrerá sobre o tema a imunidade tributária dos templos de Umbanda e Candomblé. A autoria do pedido do vereador enfermeiro Fritz, que eu solicito que acompanhe o palestrante até a tribuna, juntamente com o cerimonial. Posso complementar? Tá. Senhor Irbes, Vossa Senhoria disporá de até 10 minutos para o seu pronunciamento. Cumprimento o excelentíssimo vereador João Rocha, presidente dessa Casa de Lei, e em seu nome os demais vereadores presentes nessa sessão. Excelentíssimo presidente, a minha fala nessa tribuna, nessa manhã, é uma denúncia que o município, o executivo municipal de Campo Grande, não vem respeitando a Constituição Federal. Eu falo em nome da Federação dos Cultos Afro Brasileiros e Ameríndios do Mato Grosso do Sul, represento hoje 700 templos de Umbanda e Candomblé nesse município. A federação é uma federação estadual que também constitui 5 seccionais em todo o estado. A arrecadação do tributo do IPTU, que incide sobre as casas de Umbanda e Candomblé no município de Campo Grande, representa 0,03%. O município de Campo Grande cria barreiras, tanto cultural, quanto na forma da lei, através do decreto municipal 9.782, no seu artigo 2º, no inciso 1, 2 e 3, aonde cobra de nós exigência que os cultos afro-brasileiros e ameríndios não conseguem atender. E por não conseguir atender, ficamos fora desse direito constitucional, que não é uma isenção, mas é uma imunidade tributária. Nós não estamos aqui pedindo para que nós tenhamos favorecimento, porque, para dizer assim, não cobre de nós porque nós somos pequenos, porque nós não temos condições. Pelo contrário, a Carta Magna diz que todo templo de qualquer culto significa qualquer culto, sem exceção. E o prefeito municipal, não só nessa administração, fique bem claro, nas anteriores, vem violando esse princípio constitucional. Então, eu estou aqui pedindo aos excelentíssimos vereadores que tomem conhecimento desse fato absurdo que o município de Campo Grande vem fazendo. O artigo 19, no inciso 1 da Constituição Federal, diz que não cabe ao Estado, à União e a nenhum município criar embaraço. E quando a Prefeitura tributa o IPTU dos templos de Umbanda e Candomblé e coloca exigências em seus decretos e dificulta dessa maneira o acesso nosso a esse direito constitucional, o que acontece? Existe uma lei, a 8.009, de 90, que trata do bem familiar, que diz que a casa é um bem impenhorável. Mas quando a prefeitura, sem um estudo adequado e sem conhecimento de causa, tributa a casa onde o sacerdote de Umbanda e Candomblé pratica a sua religiosidade, essa lei 8.009, ela é quebrada, porque o IPTU é o único imposto, é um dos impostos que pode quebrar essa lei, que garante a impenhorabilidade do bem. Então o sacerdote de Umbanda está tendo sua casa e seu templo empenhorado pelo município de Campo Grande. E o mais absurdo, senhores vereadores, na conta de IPTU que vai aos templos de Umbanda que conseguiram fazer a sua solicitação, é reconhecido como templo uso religioso, mas é tributado. Vem lá o valor do tributo do IPTU. Isso, para uma cidade como Campo Grande, que recebe todos de braços abertos, tratar seus filhos dessa maneira, além de ser uma incoerência, é um absurdo e um desrespeito à Constituição. O artigo 150, no inciso 6º, que trata de templo de qualquer culto,
não coloca ali que é somente os evangélicos, somente os católicos que têm direito a isso, mas qualquer culto. E isso não está acontecendo só nos cultos afro-brasileiros, Ameríndio de Campo Grande não também. As pessoas de outras religiosidades de menor expressão também vêm sofrendo essa perseguição pelo Poder Executivo de Campo Grande. E isso vem recorrente, a federação já entrou com ação no Ministério Público Estadual, através do promotor Eduardo Cândia, e as autoridades, infelizmente, as autoridades desse país fazem vista grossa à Constituição e nos negam um direito nosso, garantido pela Constituição. Nós estamos perdendo nossas casas. O município de Campo Grande vem tomando na mão grande aquilo que foi nos passado pelo nosso antepassado, porque a religião de culto afro-brasileiro ameríndio, as suas casas é passado de pai para filho. Nós não temos um Alcorão, nós não temos uma Bíblia, mas nós temos a oralidade, nós temos a tradição. Esse povo, desde o nascimento desse país, vem sendo massacrado pela maioria. Mas assim como nossos antepassados negros, a escravidão não foi capaz de tirar do nosso coração e da nossa memória o amor que nós temos à nossa crença. Não vai ser o poder público que está fazendo vista grossa e cego a uma realidade nesse município que irá nos deixar perder o bem maior que é nossas próprias casas e nossos templos. Eu venho aqui pedir ajuda aos excelentíssimos vereadores que olhem com urgência essa nossa causa. Eu já estive falando com o prefeito assim que ele assumiu o mandato e não obtive nenhuma posição favorável. Pelo contrário, ele disse que isso era evasão de divisa e que ele iria cobrar sim. Eu disse a ele então que ele estaria rasgando a Constituição Federal. Senhores vereadores, é gritante, é uma falta de respeito conosco. Existem templos nossos, não é um só não, vários que estão sendo penhorados pelo município de Campo Grande. Eu peço a ajuda de vocês para isso. E essa falta de respeito não fica só aí. Nós estamos na invisibilidade do poder público. Queria pedir licença ao excelentíssimo presidente para dizer aqui também de um anseio nosso. Hoje, o povo de Terreiro está ligado à coordenadoria da igualdade racial. Essa coordenadoria não nos representa. Essa coordenadoria não fez, desde a sua criação, nenhum ato, nenhum mínimo ato que tivesse algum favorecimento ao povo de Terreiro desse município. Então nós queremos que algum vereador olhe para nós, porque nós também queremos uma coordenadoria para os assuntos religiosos desse município, porque essa coordenadoria não nos representa. É gritante no relação à intolerância do município conosco. Eu tenho um ofício de 2017, do dia 16/5/2017, endereçado à Planurb, pedindo a adoção pela Federação da Praça do Preto Velho, que, diga de passagem, está abandonada. A estátua que foi doada pela Federação ao município está lá toda quebrada, não tem manutenção daquela praça. Desde o dia 16/5/2007, temos ofício na Planurb pedindo parceria para que nos fosse cedida. Uma parceria para que a gente faça uso daquela praça para nossas manifestações religiosas. Até o dia de hoje não houve a menor resposta com relação a isso. O que é mais gritante, nós estamos sendo proibidos de usar o atabaque em nossos cultos afro-brasileiros dentro das nossas casas, senhor presidente. É só passar os finais de semana, ou não precisa nem ser fim de semana, nessas conveniências dessas avenidas ou desses bairros, e teremos lá som alto, até 10, 11 horas da noite. E nossos atabaques não estão mais podendo ser usados, porque o poder judiciário dessa cidade também está nos perseguindo, especialmente o poder judiciário que está situado na Moreninha, aonde está exigindo de nós, sacerdote de Umbanda, fazer termos de ajuste de conduta para não usar os atabaques dentro dos nossos templos. Agora vem o pior. O município de Campo Grande não tem decibilímetro para fazer a medição de som. Logo, se o município que fiscaliza não possui o instrumento,
Como é que o judiciário está nos proibindo de usar os nossos atabaques que são feitos dentro dos nossos templos, sendo que eles não dispõem nem mesmo, senhor presidente, do instrumento para fazer a medição disso? Eu disse esses assuntos fora da pauta só para vocês verem o quanto nós estamos sofrendo com a intolerância religiosa nesse município de Campo Grande. Então eu gostaria muito que o senhor presidente olhasse com carinho para nós. E eu vou terminar minha fala usando uma fala de Colombo que diz assim, ó: tudo que é natural parece fácil após ser conhecido ou encontrado. A dificuldade está em ser o inventor, o primeiro a conhecer e demonstrar. Então, senhor presidente, urge ao prefeito que reconheça a própria Constituição Federal, não só demonstra, mas garante a liberdade de manifestação religiosa e um direito fundamental. Basta o gestor municipal aplicar a premissa do recurso da peculiaridade de cada organização religiosa. A palavra liberdade está 17 vezes citada na Constituição Federal e hoje na abertura aqui o vereador Cazuza falou sobre liberdade. É essa liberdade que nós queremos. É sobre essa liberdade que eu vim falar. É sobre essa liberdade que eu vim pedir aos senhores vereadores que faça valer a Constituição Federal e reveja esse decreto e nos ajude, senhores vereadores, com relação a esses e outros assuntos que a fé dos cultos afro-brasileiros ameríndios vem sofrendo essa perseguição e essa intolerância religiosa no município de Campo Grande. Meu muito obrigado. Senhor Irbes, eu gostaria que Vossa Senhoria aguardasse na tribuna. Os vereadores estarão fazendo as suas considerações e, ao final das considerações dos vereadores, aí retoma a fala Vossa Senhoria para fazer os comentários finais. Muito obrigado. Senhor presidente, primeiramente desejar um bom dia a todos aqueles que estão acompanhando a sessão. Desejar um bom dia ao senhor Irbes, presidente da Federação dos Cultos Afro-Brasileiros do Estado do Mato Grosso do Sul, dizer que Vossa Senhoria está no lugar certo. A Câmara Municipal de Campo Grande tem como dever democrático acolher todo e qualquer tipo de solicitação da sociedade. A Constituição Federal é clara, como Vossa Senhoria disse, em vários momentos a questão da liberdade de expressão. Ainda mais quando se fala na liberdade de expressão do ponto de vista religioso e de crença. E além disso, também é preconizado em nossa Constituição Federal a imunidade tributária em algumas questões para não só os templos de Umbanda e Candomblé, mas também para os templos sagrados de qualquer religião que seja. Dizer que a Prefeitura Municipal de Campo Grande, ela cumpre o que está escrito na Constituição, porém, em determinadas situações, talvez por questões burocráticas de documentação, há uma dificuldade ou até mesmo um desencontro de informações para chegar efetivamente ao resultado final. É importante que, depois dessa sua vinda até a Câmara Municipal, nós possamos estreitar os laços da associação com a Prefeitura Municipal de Campo Grande para entender realmente o que é que está acontecendo. Vossa Senhoria disse que conversou com o prefeito no início desse mandato e eu tenho certeza que o prefeito Marquinhos Trade, religioso que é e democrático que é, não tem nenhum tipo de situação contrária a essa ou aquela religião. Tanto que, como advogado, preconiza em sua administração o cumprimento legal e estrito da Constituição Federal de 1988. Portanto, é importante que nós, vereadores, através do vereador Fritz, que foi o proponente da fala de Vossa Senhoria, fazer essa ponte da associação com a federação, com a prefeitura, para que essas dúvidas e essa falta de sintonia que pode estar ocorrendo
termine por aqui e possa ser, de uma maneira mais célere, conquistada os direitos constitucionais desta federação. Vossa Senhoria, Vossa Excelência é do partido do prefeito, Vossa Excelência conhece o prefeito do ponto de vista humano e principalmente do ponto de vista religioso. E sabe que em momento algum ele iria fazer diferença entre essa ou aquela religião. Então a minha contribuição, vereador Carlão, e ao Irbes, nosso presidente da federação, é que depois dessa fala de Vossa Senhoria na tribuna da Câmara Municipal, e o nosso vereador enfermeiro Fritz, possa finalizar essa questão aí de qualquer desencontro quanto à questão tributária dos templos religiosos em nossa cidade. Nada mais, senhor presidente. Bom dia, seu Irbes Santos, que é o presidente da Federação dos Cultos Afro-Brasileiros e Ameríndios do Estado do Mato Grosso do Sul. Eu sou pastor vereador e claro que o tema envolve religiões. Então deixar bem claro aqui que nós, no geral, nós temos templos nossos aqui da Assembleia de Deus, aqui em Campo Grande, que foi fechado por questão daquilo que se chama lei ambiental, que se um vizinho fizer qualquer tipo de queixa, com certeza o poder público vai usar a lei, a força da lei. Nós tivemos um templo que há mais de 50 anos, vereador Betinho, aqui lá no Santo Amaro, ele foi fechado por um grande período. E foi uma discussão muito acalorada, mas nós obedecemos a lei, como acredito também que o senhor, como presidente da federação, obedece às leis. E eu estava olhando aqui algumas matérias da época da vereadora Luísa Ribeiro, que também era uma defensora desses cultos afros, e aqui traz aqui algumas estatísticas que é a imunidade tributária para todos os templos religiosos, independentemente de seja candomblé, seja católico ou evangélico. Agora a discussão é a seguinte: a regularização dele, ele tem que ser realmente colocado como templo, porque nós temos casos em igreja que a pessoa faz a igreja ali, mas não tem essa regularização. Então, com certeza, o poder público vai acionar e ele vai, com certeza, ser tributado, porque não é colocado CNPJ de templo religioso. Então, finalizando aqui, é importante fazer essa observação, porque acontece também no meio dos evangélicos, e também aqui, alguns, que você sabe que usa templo, ele faz lá, na casa dele, como Vossa Senhoria falou ali. Então é importante que haja essa discussão com o prefeito, com o poder público, para que não haja privilégio para ninguém, que a lei seja cumprida por todos, independentemente de ser católico, ou evangélico, ou candomblé, ou umbandista. A lei é para todos e nós defendemos a democracia. Vejo aqui o exercício dessa manhã, finalizando, da democracia. E também, recentemente, tivemos aqui no país vizinho, a Bolívia queria colocar como crime pregar o evangelho. Um absurdo. O século que vivemos é um país daquele que está mergulhado em tantos problemas, deixaram a religião de lado. E, lamentavelmente, está vendo mergulhado nesse problema. Então, estamos aqui para contribuir, independentemente de religião. Somos a favor da lei. Muito obrigado. Bom dia, senhor Santos. Bom dia. Também, a exemplo do pastor Jeremias Flores, também sou pastor evangélico, e fizemos aqui nessa casa uma lei que dá direito também para os complexos do templo religioso, seja ele afro, seja ele evangélico, não importa. Essa lei existe, que também é isento. Porém, o que tem acontecido? A burocracia, como disse o nosso vereador Otávio Tradi, tem sido grande, e isso tem emperrado essa isenção. Eu também tenho buscado a isenção para o grupo a qual pertenço, a isenção do IPTU, e temos esbarrado nesse processo. Por exemplo, nós temos o licenciamento ambiental que custa mais ou menos R$8.000. Exatamente. Quer dizer, estamos sentando e conversando com a prefeitura o que nós podemos fazer para poder aliviar esse custo que é alto, porque sabemos que muitos templos, não têm condição de se sustentar, e depois que conseguir tirar esse licenciamento ambiental, que é em 3 fases, vem o alvará de funcionamento definitivo, que aí sim vai dar direito para buscar essa isenção. Para os templos alugados, porque os templos próprios já existe essa isenção, mas para os alugados nós esbarramos nisso.
nós, quando fizemos essa lei, tomamos o cuidado de colocar todos os templos religiosos, sabe? Seja espírita, seja evangélico, católico, budista, não importa. Então, essa lei já existe, nós temos que conversar com o nosso prefeito, temos que sentar na secretaria para poder ver o que nós podemos fazer para aliviar essa carga aqui, esse valor alto para os templos religiosos. Seu Irbes, eu venho da doutrina espírita, a doutrina kardecista, mas curiosamente, eu nunca tinha entrado num templo de candomblé. E na minha campanha, a última reunião da minha campanha, numa quinta-feira, aconteceu às 11h30, num templo de candomblé lá no Estrela do Sul. E naquela ocasião, eu soube de situações que me eram bastante desconhecidas, ignoradas por mim. E uma das coisas que me chamou bastante atenção, quando a gente está pensando na discriminação religiosa, a gente está pensando no desconhecimento da população como um todo, uma das queixas que me relataram naquela ocasião foi que, com tudo certinho, burocraticamente documentado, aquele templo, quando o fiscal ia fazer a fiscalização para conceder o alvará de localização ou alvará sanitário, muitas vezes, o fiscal tinha medo, e essa é a palavra, tinha medo de adentrar no templo. Ele não queria entrar. Então isso prejudicava muito a concessão dos alvarás, por exemplo. Então quero deixar essa contribuição. Penso que o vereador Fritz vai propor uma solução que pode contemplar todos os templos. Quando o pastor Gilmar também falou, realmente houve essa preocupação nas leis que vieram aqui para essa casa, em que ele particularmente nós tivemos essa conversa e ele teve essa noção de colocar todos os templos religiosos realmente para que isso fosse o mais igualitário possível. Conte conosco, tá? Na presidência da Comissão de Saúde dessa casa, e somos simpatizantes para que essa discriminação religiosa não possa acontecer, como por exemplo no fato que acabei de citar, em função da fiscalização da prefeitura. Muito obrigado e parabéns. Bom dia, senhor Irbes. Bom dia. A imunidade tributária, ela veio instituída pela Constituição Federal para ser um catalisador para que o direito à crença das pessoas seja respeitado e seja propagado. A não observância desse direito é uma ofensa direta à Constituição Federal. Mas eu entendo que, na esteira do que nosso colega Otávio Trado disse, nosso prefeito Marquinhos Dardi, por ser um operador do direito, deve e vai respeitar os direitos legais que vocês têm. Embora, às vezes, no certame do jurídico, eu entenda que, às vezes, as pessoas que vão aplicar a lei naquele momento têm alguma confusão, quando se confunde o local do templo com a residência do sacerdote. Isso, por muitas vezes, causa algum certo embaraço. Todavia, o Supremo Tribunal Federal já decidiu a favor da unificação dos espaços para que isso não seja um impedimento. E gostaria de aproveitar aqui e parabenizar a postura dos nossos pastores Gilmar da Cruz e pastor Jeremias pela maturidade com que lidam com esse tema. Vossas excelências agiram com grande maturidade aqui e eu os admiro por isso. No resto, pode contar com o vereador Odilon de Oliveira na luta de vocês. Nós temos que lutar contra qualquer tipo de desigualdade. Conte comigo. Muito obrigado. Irbes, realmente parabéns. Todas as pontuações que foram aqui explanadas por você, vale ressaltar que essa casa, naquela primeira audiência, ela foi pontuada e nessa segunda reunião ela foi listada e encaminhada, né? Então, nós já estamos trabalhando, essa casa, os 29 vereadores já estão trabalhando no sentido de sanarmos essa falta de sincronismo. Com relação ao nosso prefeito, é pontual e realmente a necessidade de uma representatividade, de um movimento que chegue até ele. Que nós estamos aqui, a qual vereador Chiquinho Teles se comprometeu
de já sairmos com uma agenda para podermos conversar com o prefeito e realmente demonstrar a nossa representatividade. Também gostaria aqui de ressaltar e agradecer ao pastor Jeremias e ao pastor Gilmar da Cruz, realmente esse olhar e esse respeito por todas as religiões. Parabéns, se destaca, e reiterar que essa casa, esse vereador, com todo esse colegiado, está aqui disposto para que todos os direitos sejam garantidos de forma legítima. Obrigado, senhor presidente. Não, um minuto para Vossa Senhoria concluir. Eu percebi pela fala de alguns vereadores que têm conhecimento no âmbito de direito, mas eu gostaria de dizer que quando o poder público fica exigindo organização social do tempo para acesso à imunidade tributária, essa exigência denota a violação do princípio da isonomia previsto na Carta Magna também, evidenciando o tratamento desigual praticado pelo município de Campo Grande. Mato Grosso do Sul é o único estado que tem uma lei estadual que regulamenta o culto afro-brasileiro, é a Lei 910, que diz que a federação fiscaliza, coordena esses cursos, esses cultos. Então, o poder público municipal tem um aliado, que é a federação, que pode dizer, olha, ali é um templo, ali não é um templo, ali funciona uma casa, ali não funciona uma casa. Basta, como disse o vereador Flitz, a gente se alinhar ao prefeito. E eu vim aqui com esse intuito de contar com essa casa de lei, contar com os vereadores que representam o povo, para que o Poder Executivo nos ouça e atenda também às nossas necessidades. Meu muito obrigado. Senhor presidente, nós estamos recebendo aqui o juiz de direito, César Luiz Mioso, titular da 8ª Vara Juizado Especial da Justiça Itinerante, desde 2003, que vai receber a moção de congratulações por relevante serviço prestado à Justiça de Mato Grosso do Sul, nessa data de hoje, entregue pelo presidente da Câmara e todos os vereadores. E aí, Vossa Excelência, a gente vai suspender por uns 2 minutos a sessão aí, vai fazer a entrega.